Imagina só, perder um cargo público, uma carreira dos sonhos que paga aí mais de R$ 10.000 por mês, tudo por causa de uma única vogal. Nossa, isso dói só de pensar. Mas olha, é a realidade. Pois é, a gente visualiza a cena. O candidato lá, exausto, tensão a mil depois de horas de prova. Aí ele lê a palavra caminhonete na alternativa, mas o cérebro processa caminhoneta. Uhum, é muito comum. A mente pega essas peças, né? Exato. E por um detalhe assim, milimétrico, a pessoa marca a opção errada e o nome fica de fora do diário oficial. Atenção aqui, porque é cruel, mas é a realidade nua e crua dos concursos policiais. A banca examinadora sabe perfeitamente que, sob pressão, a leitura falha. Eles jogam com o cansaço de quem tá ali, né? Com certeza. O objetivo deles não é apenas testar se o candidato entende de trânsito superficialmente. Eles querem testar a precisão cirúrgica. Um agente da PRF na rodovia, trabalhando de verdade, não pode ter dúvida se está autuando o veículo correto. Faz todo sentido. Trocar uma letra muda a classificação do veículo, muda a infração e, no fim das contas, muda a aplicação da lei. Exatamente isso. E é por isso que a nossa imersão de hoje é tão vital. Nós vamos mergulhar no pilar central do Código de Trânsito Brasileiro, o famoso anexo 1, que traz os conceitos e definições. Isso mesmo. A nossa missão hoje, para quem está ouvindo aí no trânsito, na academia ou até trabalhando, é transformar esse tempo de áudio em pontos blindados na prova da PRF. Com base no nosso material de hoje, a gente tem um mapeamento completo dessas definições. Mas me tira uma dúvida antes da gente começar. Por que esse anexo, que parece só um glossário, tem um peso tão grande na aprovação? Ah, porque ele é literalmente o dicionário do CTB. É a fundação, sabe? Não tem como a pessoa resolver uma questão complexa sobre normas de circulação ou sobre crimes de trânsito se não souber o significado exato dos termos envolvidos. Entendi. Sem a base, você não constrói o resto. Isso. As bancas exploram a precisão das palavras técnicas justamente para eliminar margem para o achismo. Na prática da fiscalização, o policial vive esses conceitos todo santo dia. A incidência em provas policiais é altíssima. A PRF precisa de quem saiba olhar para a via e traduzir o mundo real para a linguagem jurídica do código. Perfeito. Então, para a gente começar de uma forma lógica, antes do policial abordar um veículo, ele precisa entender o terreno onde ele está pisando, certo? Uhum. O cenário da fiscalização. Isso. E logo de cara, o anexo 1 traz uma diferença que todo mundo trata como sinônimo no dia a dia: estrada e rodovia. Na linguagem comum, a gente diz: vou pegar a estrada mesmo se for uma pista expressa toda asfaltada. Mas para o CTB, a engenharia do local muda tudo, né? Muda completamente. A via é que dita a regra de velocidade, a regra de ultrapassagem, até a jurisdição. Ambas são classificadas como vias rurais, só que a diferença fundamental entre elas é o pavimento. É a presença ou não do asfalto, então? Exato. O CTB define estrada estritamente como a via rural não pavimentada. É aquela de terra, de cascalho. Já a rodovia é a via rural pavimentada. Asfalto, concreto. Ou seja, a diferença não é o tamanho, não é o número de faixas, é só a pavimentação. E eu imagino que a banca brinque muito com isso nos enunciados. Mas brinca muito. A banca troca demais esses conceitos. Eles costumam criar um texto gigantesco, contando a história de um acidente trágico, e lá no meio do parágrafo eles dizem que tudo aconteceu numa estrada pavimentada. Nossa, e a pessoa passa batido na leitura. Pois é, esse detalhe elimina candidato a rodo. A associação mental tem que ser imediata para quem está estudando. Leu estrada, não tem asfalto. Leu rodovia, é pavimentada. Simples assim. Entendido. Bom, agora imaginando essa via já mapeada, o policial vai lidar frequentemente com veículos que não estão em movimento. O anexo 1 tem regras muito rígidas para parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Três conceitos clássicos. Pelo que eu vejo no documento base, a diferença principal mora no cronômetro e na intenção do motorista. É isso? Perfeito. O CTB usa finalidade e o tempo como divisores de águas, tá?
A parada é a imobilização com a finalidade exclusiva e pelo tempo estritamente necessário para fazer o embarque ou desembarque de passageiros. Só o tempo de entrar ou sair. Isso. Já o estacionamento é a imobilização por um tempo superior ao necessário para esse simples embarque ou desembarque. Passou desse tempo, estacionou. E a operação de carga e descarga segue a mesma lógica da parada, mas voltada para o tempo estritamente necessário para carregar ou descarregar animais ou carga. Aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo, pensando na vida real versus o mundo da prova. O conceito de tempo estritamente necessário é bem subjetivo, né? Muito. Se eu encosto o carro, meu amigo desce, mas a gente fica batendo papo pela janela por uns 5 minutos despedindo. Como o tempo estritamente necessário não é um relógio cravado, a banca não pode usar isso para confundir. Um agente na via não fica com o cronômetro na mão. Excelente provocação, porque isso revela bem a diferença entre a rua e a prova. Na vida real, o agente usa o bom senso observando o fluxo. A parada existe para não travar a via. A pessoa desce, fecha a porta, o carro segue. 5 minutos conversando já afeta o trânsito. Já virou um problema? Mas para quem vai fazer a prova da PRF, o bom senso fica em casa. A banca se prende de forma fria à letra da lei. Se o enunciado disser que o veículo ficou imobilizado por tempo superior ao necessário, configurou o estacionamento. Acabou. Não tem margem para debater com a questão, então. Nenhuma. O candidato não pode brigar com a banca. Falou o tempo superior, a manobra muda de nome e passa a obedecer placa de estacionamento proibido. Ficou bem claro. A banca testa a obediência ao texto legal. Então, só para a gente fazer uma mini revisão rápida desse bloco para fixar, Vamos lá. via não pavimentada é estrada. Via pavimentada é rodovia. Correto. Veículo parado, só o tempo de alguém entrar ou sair, é parada. Passou desse tempo, é estacionamento. E se for para lidar com mercadoria pelo tempo necessário, operação de carga e descarga. Perfeito. Esse resumo mental rápido é o que fixa o conteúdo. Ótimo. Agora que a gente dominou o ambiente, vamos focar no alvo da fiscalização, o veículo em si. O artigo 96 do CTB traz uma classificação que, olhando de fora, parece uma sopa de letrinhas, mas cai muito, né? Demais. Todo veículo tem 3 classificações básicas. É como se fosse o DNA dele: tração, espécie e categoria. É vital entender a lógica de cada uma. Vamos tentar deduzir, então. Tração tem a ver com a força motriz. Isso mesmo. A tração responde à pergunta do que move o veículo. Pode ser automotor, pode ser de propulsão humana, tipo bicicleta, pode ser de tração animal, ou até reboque e semi-reboque que são puxados. E a espécie seria a função dele no mundo real? Exato. A espécie é a utilidade principal de fábrica. Se ele foi feito para transportar passageiros, carga, se é um veículo misto, de competição, tração, especial ou de coleção. E sobra a categoria, que deve ser sobre de quem é o veículo ou para que ele é registrado. Precisamente. A categoria define o vínculo, a propriedade. Se é um veículo oficial, diplomático, particular, de aluguel ou de aprendizagem lá da autoescola. Certo. E cuidado, a banca mistura tudo isso nas opções. Vai dizer que carga é uma categoria, e a gente acabou de ver que carga é espécie. Tem que estar com as gavetinhas mentais bem organizadas. Mas voltando para o ponto crítico da nossa abertura, a armadilha fonética lá das espécies. Caminhonete e caminhoneta. Como a gente separa isso de vez? A engenharia explica tudo. A caminhonete é um veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 quilos. A estrutura dela tem um compartimento de carga separado da cabine. Pensa numa picape. O objetivo dela é levar peso. Exato, só carga. Já a caminhoneta é um veículo misto. O CTB define como transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. É o clássico SUV, onde o porta-malas e os bancos traseiros dividem o mesmo espaço. Para quem está ouvindo e precisa de um macete definitivo para a prova, eu vi uma técnica muito boa. Cuidado com essa confusão. Caminhonete leva a letra N. A gente associa esse N a nenhum passageiro junto, é só carga. É um ótimo macete. E a caminhoneta tem a sílaba tá no final. A gente pensa em tudo acoplado ou transporte acoplado. Ou seja,
passageiro e carga viajam juntos. Isso salva vidas na reta final da prova. E seguindo nessa linha de nomes parecidos que derrubam muita gente, a gente tem a motocicleta e a motoneta. O pessoal acha que é o tamanho do motor, né? A cilindrada. Pois é, mas para o anexo 1, a diferença é puramente a postura do piloto, a ergonomia. A motocicleta é o veículo de 2 rodas dirigido por condutor em posição montada. Você passa uma perna de cada lado do banco. Entendi. Abraça o veículo com as pernas. E a motoneta? A motoneta é dirigida em posição sentada, como se a pessoa estivesse sentada numa cadeira com as pernas para frente, tipo aquelas famosas lambretas ou scooters. Isso muda o centro de gravidade e as regras de segurança. Muito visual. E, indo agora para os gigantes da rodovia, os veículos articulados. Carreta é um nome popular, mas a lei fala em reboque e semi-reboque. Parece a mesma coisa, mas a física envolvida é diferente, certo? Completamente diferente. Isso envolve distribuição de peso e frenagem. O reboque é um veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Ele tem eixos nas extremidades e sustenta o próprio peso no chão. A barra ali serve só para puxar, não para apoiar peso. Exato, ele apenas segue o veículo da frente. Agora, muita atenção ao semi-reboque. O CTB define como um veículo que se apoia na sua unidade tratora. Apoia. Essa é a palavra-chave. Sim. Parte do peso da carga do semi-reboque é transferida para o caminhão que está puxando ele. Aquela conexão da quinta roda, sabe? Isso explica tudo. Porque se uma carreta de dezenas de toneladas joga o peso no caminhão da frente, a dinâmica de freio muda toda, comparada a um reboque comum. Perfeitamente. E isso despenca em prova da PRF. E como eles cobram? Eles jogam com os verbos. O enunciado falou que o veículo se apoia na unidade tratora, o gabarito é semi-reboque. Falou apenas engatado atrás, marcando que não transfere peso, é reboque. Sensacional. Bom, e já que a gente tocou em dinâmica e movimento, o maior embate de conceitos dinâmicos do CTB é a diferença entre ultrapassagem e passagem por outro veículo. A galera chama tudo de ultrapassagem na rua. O senso comum chama de ultrapassagem, mas a lei é bem rigorosa para evitar acidente. A ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro veículo no mesmo sentido, precisando sair e retornar à faixa de origem. Deixa eu ver se peguei a lógica do risco. Ultrapassar exige 2 manobras laterais. Eu saio da minha faixa, passo pelo carro e tenho que retornar. São 2 momentos de possível colisão. Você tocou no ponto exato. O risco é justamente essa mudança de faixa dupla. Por isso a lei exige o sair e o retornar para classificar como ultrapassagem. E a passagem seria o quê? A passagem por outro veículo é passar à frente num fluxo mais rápido, mas em faixas distintas da via. Você não muda de faixa. Eu tô na esquerda, o caminhão na direita. Eu simplesmente sigo na minha faixa, mais rápido que ele e deixo ele para trás. Isso mesmo. A previsibilidade do fluxo se mantém. O risco é muito menor. Então, anotem aí. A palavra mágica para ultrapassagem na prova é a mudança de faixa. Saiu e retornou. Se só ficou em faixas diferentes, é meramente passagem. Maravilha. E para fechar essa parte de circulação pesada, o patrulhamento rodoviário é implacável com excesso de peso. O anexo 1 traz 3 conceitos fundamentais para essa fiscalização: tara, lotação e peso bruto total, o famoso PBT. Qual o papel de cada um? Vamos desmembrar essa equação. A tara é o peso próprio do veículo. Inclui carroceria, ferramentas, combustível, fluidos, estepe. Basicamente, é a máquina pronta para rodar, mas totalmente vazia de gente ou carga. A tara seria o recipiente, então. O veículo seco, mas abastecido, porque sem isso ele não anda. Gostei da analogia. Exatamente. Já a lotação é a carga útil máxima, e isso inclui o condutor e os passageiros. O conteúdo. Isso. E olha o detalhe que elimina candidato. A banca sempre inventa que o peso do motorista não conta na lotação. Conta sim. O corpo humano exerce peso sobre a via igual a qualquer outra carga. Ah, claro. E o peso bruto total? O PBT é simplesmente a soma da tara mais a lotação. É o peso total absoluto que o veículo joga no asfalto.
A PRF fiscaliza o PBT porque se um caminhão passa acima do limite, ele destrói o pavimento e perde o freio. É a diferença entre parar no pedágio ou causar um engavetamento, né? Faz muito sentido. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. Eu vou fazer um esforço rápido aqui de revisão, estilo bate e volta, simulando uma reta final da PRF. Me corrige se eu escorregar. Manda ver, tô atenta. Vamos lá. Mapeamento físico. Via não pavimentada é estrada. Via pavimentada é rodovia. Veículo parado. Se for o tempo estritamente necessário para subir ou descer passageiro, é parada. Tempo superior a isso, vira estacionamento. Impecável até aqui. Classificação dos veículos. Caminhonete com N. Lembra, nenhum passageiro, é exclusiva para carga. Caminhoneta é o veículo misto. Ergonomia das motos. Posição montada é motocicleta. Posição sentada é motoneta. Exato. Nas carretas, engatado atrás é reboque. Se apoia na unidade tratora, transferindo peso, é semi-reboque. Movimento na via. Se saiu da faixa e retornou, é ultrapassagem. Se passou em faixas distintas, é só passagem. Perfeito. Faltaram os pesos. Os pesos. Tara é o veículo cerco e abastecido. Lotação é a carga, mais as pessoas, incluindo o motorista, e o PBT é a soma de tudo isso pressionando a via. Fechou. Fechou com chave de ouro. É esse nível de precisão que o estudo para as carreiras policiais exige. E olha, para quem está ouvindo, lembrem sempre que a disciplina vence o talento todos os dias. A repetição dessas definições através do áudio, na academia, dirigindo, é o que constrói a memória. É o que garante a vaga, né? Com certeza. A banca vai tentar vencer vocês pelo cansaço com textos confusos, mas quem domina as palavras exatas do anexo 1 não cai em pegadinha. Mantenha o ritmo e a revisão constante. Fantástico. E para a gente encerrar com uma última semente na mente de quem nos ouve, eu trago uma reflexão sobre a própria essência do CTB. É curioso pensar nisso caminhando na rua. A definição de trânsito no código não se limita a coisas em movimento. É verdade, abrange muito mais. O trânsito engloba a circulação de veículos e pessoas, sim, mas também abrange de forma expressa a parada, o estacionamento e a operação de carga e descarga. Sabe o que isso significa na prática jurídica? Que nada tá fora do radar da lei. Exatamente, que mesmo quando um veículo está ali com o motor desligado, frio, estacionado numa vaga, ele faz parte do ecossistema do trânsito. Ele influencia a cidade e está totalmente sujeito à fiscalização do CTB. O trânsito não é só o que se move, mas também o que está parado. Uma excelente visão para fechar os estudos de hoje. Fica aí essa reflexão para quem segue firme nessa jornada rumo à aprovação. Até o nosso próximo mergulho nos estudos.